Olá! Hoje nós estamos iniciando o primeiro episódio do Papo da Hora, um novo projeto do Sescom RS que visa debater, discutir, contextualizar, conversar sobre as questões da atualidade envolvendo o ecossistema do Sescom. Nós vamos ter episódios recorrentes para conversar sobre o que está no momento, sobre dores, as dúvidas e as questões que estão acontecendo na atualidade. Eu sou Caroline Oliveira, estarei com vocês nos próximos episódios como apresentadora, sou diretora aqui no Sescom RS de Ensino e Educação e também empresária contábil, como os meus parceiros de hoje, que além de representar entidades, são empresários contábeis. Estamos aqui com Paula Damer, presidente dessa casa, e Diogo Chamon, diretor de Políticas Estratégicas e Legislativas da FENACOM, presidente do Sescom RS 2014-2018. Paula e Diogo, vamos lá. Nós não poderíamos deixar de, nesse primeiro episódio, comentar das infelizes declarações do nosso ministro da Economia, Fernando Haddad, envolvendo a área contábil e os profissionais da contabilidade. Diogo e Paulo, é o fim da contabilidade? Nós estamos ameaçados com a reforma tributária? A apuração assistida vai acabar com os contadores no Brasil? Então tá. Então é um prazer, né? A gente tá aí no primeiro episódio desse projeto, né? Do Papo da Hora. E um desprazer só tá falando desse assunto, infelizmente. Mas eu acho que a gente tem que falar... A primeira coisa que a gente tem que dizer, né? Que não, né? Obviamente, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que contador é muito mais do que apurar impostos, de início. Se a gente estivesse falando que a apuração assistida vai ser maravilhosa, vai nos entregar tudo prontinho, ainda assim, esse não é o papel do contador, né? Então, em primeiro lugar, uma das coisas que entra ano, sai ano, entra legislação e sai legislação, a gente pode contar é com burocracia, alta complexidade na apuração dos impostos e ineficiência dos sistemas do governo. Mas se não fosse só por isso, eu diria que o nosso papel, se a gente não tivesse que apurar impostos, continuaria sendo apoiador nas decisões dos nossos clientes, né? Entregar demonstrações para ele, relatórios gerenciais para que ele pudesse tomar as decisões. Então, nosso papel ele é muito maior, é muito superior a qualquer coisa que a gente pudesse debater de apuração assistida. Mas a gente for falar de reforma tributária, e esse ano, que era para ser um ano tranquilo, um ano só de a gente destacar IBS e CBS na nota fiscal, já não tá, já tá navegando por mares aí, essas ondas loucas que a gente tá passando, que ninguém sabe exatamente como fazer e como trabalhar. Então a gente tá não tendo condições nenhuma ainda de implementar o que deveria ser simples no ano de 2026, eu imagino como vai ser aí pra frente. Então, não, a gente não vai ser ameaçado pela reforma tributária, na verdade a gente tem que buscar muitas oportunidades que ela tem aí para nos trazer. Bom, acabar com a contabilidade chega a doer nos nossos ouvidos, mas em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Sescom. É sempre um grande prazer estar aqui como dirigente da FENACOM, ou mesmo ex-presidente, ou como um mero associado. E participar desse primeiro programa, então, traz ainda um orgulho maior de ter feito parte desta casa. Mas acabar com a contabilidade... Se o projeto SPED não acabou, o projeto SPED que trouxe toda uma integração de arquivo, nota fiscal eletrônica, acabou com a digitação das notas, se dizia a mesma coisa, não acabou. O fato de fazer uma reforma tributária que promete uma otimização dos processos tributários para daqui a aproximadamente 10 anos, será que isso é uma reflexão que vai acabar com a contabilidade? Eu vou um pouquinho além. A IA não vai acabar com a contabilidade. A melhora nos processos, a melhora na busca de informações, de pesquisas, nunca vai tirar a importância de um contador. Como a presidente Paula bem falou, a origem da contabilidade não é calcular imposto. A origem da contabilidade é gerar informação. E não foi a primeira vez que veio essa pauta de terminar com a profissão contábil. Já se fez um estudo no passado, uma revista, eu estou falando aí de, sei lá, perto de 10 anos, que a profissão contábil ia acabar. A gente não está perto, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é um reposicionamento. E aí nós vamos ter que atuar de forma diferente, assim como aconteceu com a nota fiscal eletrônica. A gente deixou de lançar nota, antigamente emite no talão anual, mas lançando nos livros fiscais, e depois de digitar as notas. E o que aconteceu? A gente virou mais analista dessa área fiscal do que propriamente dito um executor. E a reforma tributária vai trazer para esse lado. Se alguém tem dúvida com relação à apuração assistida, remete à declaração pré-preenchida da pessoa física. É uma ferramenta importante, sim. Nos dá um apoio, nos traz informações da base da Receita, sim. Mas será a gente não deixou de fazer a declaração de imposto? Será que tem algum contribuinte ansioso ou acelerado que vai entregar sem olhar?
Analisar, né? Analisar. É o que eu digo, eles acham que o empresário vai fechar os olhos e vai dizer assim, sim, para apuração assistida e vai acreditar na eficiência do cálculo do governo sem questionar. Tudo funcionando 100%, há dúvidas. Imagina nesse período de implantação em que nada é conhecido. A forma de emissão da nota vai mudar. A questão da base da receita vai mudar. A gente tem um split payment na reforma tributária, crédito financeiro. Então, são vários aspectos que vai exigir mais da empresa, que a grande maioria delas vai remeter à assessoria contábil, de tarefas que não tem hoje, como a conciliação dos créditos financeiros, o mapeamento dos fornecedores, dos clientes. Precificação. Então, tem vários aspectos que a contabilidade, a assessoria contábil vai avançar no que faz hoje. E o fato de otimizar processos tributários está muito, mas muito distante de uma evaporação da classe contábil, do extermínio. Mas eu acho só, a única coisa que eu falo assim, vai acabar com a contabilidade? Não. Mas como vai mudar o papel do profissional contábil, também a gente tem que rever a questão das práticas contábeis, né? E a gente também tem que entender, o Diogo citou o SPED, né? Que a gente já é agora nosso velho conhecido, mas quando surgiu o SPED, a gente viu algumas empresas começarem a mudar, talvez qual era o seu nicho, qual era o seu público-alvo, para não ter uma questão de complexidade maior. Muita gente que deixou de atender empresas presumidas do real para não enfrentar o tal do SPED. Exato, mas agora a reforma tributária está aí, todo mundo vai ter que enfrentar a reforma tributária. Porque ela abrange todo mundo. Então, o que a gente precisa? De profissionais preparados. Então, talvez alguns profissionais saiam do mercado por não estarem preparados. A gente vai ver aí, talvez, um movimento de troca de empresas. É muito possível que isso aconteça, né? Então, assim, a gente também não pode dizer que não. Ninguém vai ser afetado, ninguém vai sofrer com a reforma tributária falando de empresa contábil, né? Acho que sim, acho que o preparo é essencial nesse momento também. As pessoas têm que estar prontas para enfrentar e para transformar o que seria ameaça numa oportunidade, né? E também a Paula falava no início ali que 2026 seria um ano, é só destacar IBS, CBS, não dá nada. Tá super tranquilo. Nós vemos isso no dia a dia, nas nossas empresas, nos nossos clientes. Vamos lá, na nota fiscal de serviço eletrônica. A gente não consegue destacar IBS, CBS ainda. Uma empresa de locação que não está conseguindo emitir nota. Mas tem a obrigatoriedade. Vou fazer uma analogia. O ano de 2026, o início da transição, só destacar o tributo na nota, é a mesma promessa da gente descer uma montanha russa. Vai descer devagarinho. Vai bem devagarinho, ninguém vai sentir nada. Aí chega lá, a montanha-russa é a mesma, tira de cabeça para baixo e vai e volta quase tudo para fora. E ninguém sabe o que está acontecendo. Então é a mesma coisa. Há uma promessa, mas nós somos já escaldados na área contábil, a gente sabe que não existe essa facilidade, não existe essa tranquilidade numa implantação ou numa migração. Mas, Caroline, me permite voltar à declaração do ministro, que eu acabei não repercutindo. Mas o ministro ele fez uma manifestação diminuindo a atuação do contador, e eu vou pegar um parênteses, um gancho, e vou trazer para o debate também a declaração do prefeito de Goiânia, que fez semana passada, porque lá eles têm também um lance de emissão de notas diferenciado, e aí os contadores estão cobrando para emitir a nota. A emissão da nota é uma obrigação das empresas, como a gente cobra aqui quando tem que emitir para os clientes que precisam. O prefeito de Goiânia disse que os contadores estavam assaltando os empresários. Então, nós temos mais uma infeliz declaração. Essa foi muito triste. As duas foram tristes. Então, duas lideranças, uma nacional e outra prefeito de uma grande capital, diminuindo a atuação e a importância da classe contábil. A gente tem que lembrar aqui que a classe contábil é que faz girar a economia, é que viabiliza o movimento da economia no Brasil, é que viabiliza essas loucuras e o famoso manicômio tributário a rodar e a arrecadação entrar nos cofres públicos, mesmo sendo essa loucura que todos conhecemos, é a classe contábil. Então agora que vai se migrar o modelo de cálculo de informação, não é momento e vão precisar muito mais da classe contábil. Com certeza. Então essas declarações não contribuem em nada. E muito pelo contrário, criam uma animosidade de um grande parceiro, que os mais antigos, Paulo e Caroline, defendiam que a Receita Federal, que o governo federal tinham que remunerar os contadores por trabalharem para eles. Então,
essa diminuição da importância do contador, da classe contábil, vai totalmente de encontro ao que acontece na prática, que é uma pena. A gente tem que começar, a primeira coisa, traduzindo tudo isso aqui para o empresário. E aí isso é uma coisa também que a gente tem batido muito na tecla, que reforma tributária não é assunto só de contador, é assunto de empresário. Mas quem é que leva até o empresário o conhecimento do que está acontecendo? O preparo também, porque como é que as empresas vão estar preparadas não só na parte operacional, mas a parte econômica, financeira, como é que eles vão estar preparados para isso? Quem está levando todo esse conhecimento, propagando tudo isso para o empresário é o contador. Então a gente deveria ser parceiro, justamente. A gente já deveria ser parceiro, na verdade, na concepção da lei, né? Muito a gente bem. deveria ter sido consultado, a gente já deveria estar junto ali, porque quem faz a lei e quem faz a aplicação prática são distintos. Completamente. E aí, muita coisa que foi concebida também não estava nem de forma factível para a gente aplicar. Então, a gente já deveria ser parceiro lá na base, lá no início, né? Eles deixam de usar um recurso absurdo, que é o conhecimento que a gente tem, né? E não vamos longe, essa questão da operacionalização das normas, a gente teve agora, na virada do ano, a questão da distribuição de lucros, da tributação dos dividendos das altas rendas, na qual se legislou uma medida impraticável. Na verdade, é de fazer uma ata de um exercício que não encerrou. Exatamente. Então, isso... Indo, inclusive, contra o Código Civil, a previsão que tinha com relação ao registro, né? Então, o que acontece? Se eles legislam de maneira teórica e buscando apoios e trocas de votação, para cuidar das palavras, e não escutam quem vai operacionalizar, aí uma mudança deste tamanho, a reforma tributária, a única coisa que o ministro tinha razão no que falou é que é uma mudança estruturante, ela vem da base, mudando uma fatia muito grande da tributação e da forma de apurar. Isso aí tinha razão. Mas a forma de aplicar, que nem imagina uma transição de 7 anos, gente. Pô, quando é um assunto menos popular, eles nos botam uma obrigação para aplicar em 3 meses, em 4 meses, que nós... Ou uma ata que era para fazer o quê? A gente teve menos de 30 dias, eu acho, para resolver tudo aquilo. E aí, quando é uma mudança estruturante, que tem um apelo popular, eles botam uma transição de 7 anos, que isso... Talvez o empresário não esteja vendo, isso é o custo Brasil, que isso vai ter custo. Sim. A transição, ela vai colocar as empresas a gastar mais tempo para cumprir as obrigações. Através de quem? Da assessoria contábil. E se eu gasto mais horas para cumprir as obrigações, eu vou ter que cobrar mais honorários, porque a nossa matéria-prima é o tempo. E se gasta mais tempo, se cobra mais. Então, isso não foi pensado, isso não foi divulgado, isso não foi discutido. Agora nós vamos executar, enfrentar a discussão, porque a gente vai ter que dizer para o cliente, vai ter que dizer, eu conto ou tu conta. Nesse caso, nós contamos. Aí, vamos para mais uma polêmica, então. Agora, a gente estava na polêmica da declaração, vamos na polêmica disso. E aí, se todos nós não cobrarmos pelo esse custo que não tem que ser nosso, tem que ser das empresas, vai dar problema, né? A gente não... Primeira coisa, a gente não tem que trabalhar de graça. E a segunda coisa, a gente não tem que ter medo de cobrar pelo nosso trabalho, que é uma coisa que às vezes a gente vê acontecendo na nossa profissão, né? Infelizmente. Questão do medo de cobrar, da nossa valorização, e também assim, mas se eu não cobrar, o colega ali também não vai cobrar, e daí eu vou acabar perdendo o cliente. Mas a gente tem que pensar na valorização do nosso conhecimento e, que nem o Diogo disse, do nosso tempo. Porque essa transição, ela vai ser muito longa e ela vai exigir questões que agora a gente não tem. Então, a gente tem que ter essa valorização dos profissionais, né? Da classe, porque quando eu me formei há 16, 17 anos atrás, eu me lembro que eu tinha um professor que já dizia, contador é a pessoa indicada para ser a informação, para ser o ajudante na tomada de decisão do empresário. Lá atrás, isso já era muito importante. Hoje, então... Aí, treinamento, capacitação de equipe, provavelmente aumentar a equipe, né? Ou vai aumentar pelo menos muitas horas extras, porque aí a gente vai ter que provavelmente investir mais em tecnologia. E aí a gente tem custos aí inúmeros que a gente vai ter pela frente, que a gente já está tendo, na verdade, porque a gente já está. E até porque quem está pensando em se qualificar e se atualizar de reforma tributária agora já está muito atrasado, né? Quando eu converso com meus clientes eu já fiz um movimento sobre a transição com os meus clientes. Aí eu disse, olha, o ano de 2025 eu investi, porque faz um ano que a gente está investindo, seja em capacitação, seja em ampliação de equipe, é inevitável, já faz um ano.
Então esse é o investimento meu. Agora, a partir de 26, que a gente já começa a ter as orientações diretas, já começa a mexer em sistema, alterar a questão da emissão da nota, aí vamos começar a dividir esse investimento. Quais os dispositivos da reforma reforçam ou ampliam a responsabilidade do contador? Vamos lá. Apuração assistida, split payment. E a responsabilidade do contador, que nem hoje. Nós enfrentamos inúmeros problemas com os programas da Receita Federal. Nesse tempo da transição, nós vamos ter todo esse cenário de reforma tributária, mas nós vamos ter também as obrigações atuais. E essa nossa responsabilidade perante a isso, na opinião de vocês, essa nossa responsabilidade como contadores? Eu acho assim, a responsabilidade é muito grande, mas a gente vai ter que controlar crédito, a gente vai ter que fazer opção Simples Nacional, a gente vai ter que ver a questão quem é que gera crédito, quem proporcional, integral, quem é do Simples, quem não é. Há um ambiente muito fértil e variável para as empresas que estão assessoradas e amparadas pela assessoria contábil. Mas eu posso centralizar a maior responsabilidade em levar a informação, porque essas variáveis todas, elas são utilizadas para tomadas de decisão. E nós vamos ter uma mudança de cultura muito forte. Então, a partir do momento que o imposto não faz mais parte do preço do bem ou do serviço, o preço do bem ou do serviço ele vai ser sempre o mesmo. E o que vai militar por fora são os impostos. Esta cultura vai levar tempo. Imaginem, nós, assessoria contábil, se a gente emite uma nota de R$1.000 com imposto embutido, com a reforma, em números hipotéticos, a gente vai emitir uma nota de 900. Só que o cliente pagava 1.000, ele vai passar a pagar 1.100. Então, isto tem que ter um entendimento de toda a economia. Toda. Porque não adianta a gente, nem tu deste o exemplo de cobrar, um cobra, outro não cobra. Agora imagina, um coloca o imposto separado e o outro embute. Bagunça o mercado. Então, nossa grande responsabilidade e desafio é massificar essas informações do conceito da reforma, do conceito do IVA, do conceito da não cumulatividade e do tributo por fora. Essa, na minha opinião, é o grande desafio / responsabilidade. E, na verdade, Diogo, a gente fala assim, a gente dá o exemplo, né? Se um contador cobra por dentro, outro vai bagunçar o mercado. Na verdade, vai bagunçar toda a economia. Toda a economia. Porque se nós não introduzirmos para o nosso cliente, fazermos com que ele entenda essa questão, gente, em qualquer transação, a coisa vai ficar bagunçada. Todos os empresários têm que entender quem é a pessoa que vai levar isso para ele, né? Somos nós. Não, é exatamente isso. Qual é, por exemplo, assim, estou fazendo o meu preço. Qual é a minha alíquota do meu imposto? Qual é o crédito que tu vai tomar? A maioria dos empresários aí não entende o conceito do creditamento, né? Tu primeiro tem que levar o conceito da não cumulatividade. Explicar para ele, falar para ele que ele tem que qualificar os fornecedores dele. Que muitas vezes os clientes dele estão qualificando ele também e ele não está nem entendendo esse cenário. Então a gente tem que fazer toda essa parte da informação, porque os negócios, para eles terem uma sobrevivência ali, ele vai ter que repensar no modelo dele, nos seus fornecedores, como é que ele vai fazer a precificação dele, se ele vai ter que mexer em alguma coisa no custo dele. E aí, me diz, a apuração assistida vai trazer isso para ele? Todo esse preparo antes? Não. Como é que o split payment vai mexer no caixa dele? Nada disso a apuração assistida, que vai acabar com os contadores, está trazendo para ele. Então, aqui o nosso trabalho ele é muito maior na questão da informação, na parte de ser, de fato, consultivo, né? É isso aí, é aí que a gente vai ter a grande responsabilidade e aí onde estão também as grandes oportunidades da reforma, né? Então a gente pode dizer que a reforma tributária ela pode ser uma oportunidade histórica no reposicionamento, vamos dizer assim, da nossa profissão. É muito simples. Se tu estiveres preparado, é uma grande oportunidade ímpar que nossa geração, as gerações aí paralelas, não viveram, não vão viver nas próximas décadas. Agora, se nós não estivermos preparados, vai ser uma dor de cabeça com prazo de validade. Porque vocês imaginam, toda essa mudança e algumas empresas assessoradas por uma assessoria com pouca informação ou com limitação, corre o risco de inviabilizar um negócio. Sim, eu ia tocar nesse ponto. Aí se inviabiliza um negócio através de uma má assessoria. Então é muito claro essa questão da capacitação. Tendo capacitado, é uma grande oportunidade, grandíssima oportunidade. Agora, se não estiver acompanhando essas mudanças, essas evoluções, vai ter problemas seríssimos de continuidade.
Esse é o meu entendimento. Falando em capacitação, acho que a gente está aqui com a presidente do SESCOM e com a diretora de capacitação. A gente não pode deixar de falar um pouquinho do que o SESCOM tem feito para os contadores, né? Acho que é uma boa oportunidade, aí um bom ensejo. A gente não combinou, mas eu acho que é bom. É muito importante, assim. Nós, desde o início do ano passado, nós viemos procurando, assim, nós precisamos falar da reforma tributária. Nós fizemos inúmeras capacitações, estamos fazendo e sempre buscando questões diferentes, olhares diferentes, profissionais diferentes para a gente poder discutir. São muitas incertezas ainda, a gente pode dizer isso, mas com base na legislação que a gente já tem, nas questões que a gente já tem, nós sempre tentamos buscar, assim, vamos falar da área específica, das dúvidas. Então, a gente aí teve mentoria, está tendo, né? Começou ano passado, continuamos tendo. Uma troca super rica num grupo que a gente tem dos alunos da mentoria. É um grupo menor, assim, que a gente se autoajuda, vamos dizer assim, né? Porque deu para ver também que com essa mudança, a gente está muito parceiro. Sim. Né? Porque todo mundo no mesmo barco. Às vezes as minhas dores são as dores da Paula e a gente troca uma ideia. É muito engraçado que nos grupos a gente manda assim, empresa de tal ramo. Alguém já analisou, já verificou? E daí ali surgem várias discussões. Isso é muito importante, é rico, assim. A entidade, ela nos proporciona isso, né? Estarmos aqui, estarmos participando dos grupos de estudo, de gestão, porque, vamos lá, a gente fala muito da parte da legislação, da parte técnica, mas a gente também tem que olhar para os negócios com um olhar de gestão, né? Tudo vai mudar. E que nem o Diogo falava, pode inviabilizar um negócio, uma tomada de decisão, eu sou do simples, vou recolher por dentro, vou por fora, como é que eu vou fazer? 6 meses é muito tempo. Carol, quero aproveitar a oportunidade da gente falar também do nosso evento, do SESCOM 360, que a gente vai fazer uma edição especial, Reforma Tributária, e a gente vai ter aí 2 blocos. O primeiro vai ser um contador e uma advogada, fazendo aí uma dobradinha, falando um pouco sobre o cenário atual, então o que temos para 2026, o que está acontecendo, as próximas perspectivas que a gente tem. E, em segundo lugar, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente vai rentabilizar, como, né, transformar isso numa oportunidade de rentabilizar a reforma tributária. Então vai ser bem bacana. A gente tem algumas datas aí, vou pedir pro pessoal da edição botar aí embaixo para todo mundo, mas a gente vai ter edições aí em Vale dos Sinos, Porto Alegre, em Santa Maria, então eu acho que vai ser também uma oportunidade, evento gratuito para associado, uma oportunidade de vir também debater esse assunto e se atualizar. Diogo, eu tenho uma pergunta para ti, assim. Transita lá por Brasília, né? Tem esse acesso junto à FENACON e tal. Qual é a impressão? O que se vê, o que se nota, o que se fala da contabilidade? No meio contábil? Isso. Preciso enaltecer também o trabalho das entidades. Como eu falei, sou diretor do SESCOM, mas a gente trabalha em conjunto e braços dados com o Conselho Federal de Contabilidade e, por óbvio, aqui no Estado com o SESCOM e também com o CRC. E nos últimos anos, 3, 4 anos, só eu fiz em média 30 palestras pelo Brasil inteiro para conscientizar, até então conscientizar a mudança, o tamanho da mudança, levar as oportunidades. Então, só eu, fora os outros colegas que fizeram. Então, a gente trabalhou no sentido de conscientizar, para não pegar ninguém desprevenido, tanto na atuação quanto na precificação nesses cuidados. Todas as oportunidades que eu palestrei, a casa estava cheia. Todas. Mas mesmo assim, a gente ainda tem um público grande, muito distante da informação. Ainda naquele argumento preocupante de eu não sei se vai pegar. Será que vai ser mesmo? Eu acho que isso é herança do E-Social, sabia? Sim, não de todo histórico, o E-Social foi porque olha, acho que foi um dos piores, o pessoal não acredita. Prorrogou. Mas tá aí, né? Exatamente. E aí o pessoal vai, mas não adianta o contador, não adianta eu estudar, eu verificar se ainda não entrou em vigor. Eu tenho escutado isso bastante também. Ou se tem coisas a sair ainda. Não temos toda a informação. Não tem alíquota. Esse é o grande... A alíquota pouco importa, a alíquota vai interessar para o fluxo de caixa, mas não para o entendimento. Então, na minha fala anterior, eu falei do conhecimento, do modelo, da forma. É isso que importa neste momento. E, infelizmente, a gente tem muita gente se mobilizando, lugares lotados sempre. Fizemos aqui, né, em Porto Alegre, aqui no estado do Rio Grande do Sul, em outras cidades, sempre cheio. Mas ainda assim, eu não consigo estimar, mas seguramente não é a metade da sociedade contábil, da população contábil que está envolvida diretamente com o tema. Preocupante. É muito preocupante. Mas é uma questão pessoal, é uma questão de iniciativa. A gente não tem como fazer mais do que hoje, que é massificar a informação. É uma pena.
mas é uma triste realidade. Então a gente pode dizer que o contador sai maior ou menor da reforma? Depende do contador, né? Aí é justamente o que a gente tá falando. O contador preparado, com certeza, é na ameaça que a gente acha a oportunidade, né? A gente tem que estar preparado para ela. Então, eu acho assim, o contador que tá preparado, que tá a par do que tá acontecendo, que se o cliente sentar na frente dele para conversar, ele vai ter o conhecimento para dar subsídio pro cliente dele, para tomar as decisões, para pensar no futuro, é oportunidade, ele sai mais forte, com certeza. Mas parceiro do seu cliente. Sabe? Menos só fazedor da guia para pagar. Da obrigação. Isso aí. E menos funcionário do governo e mais parceiro do cliente. Agora, aquele que não tiver preparado, aquele que ainda não acredita que a reforma vai acontecer. Eu vou me permitir ser duro. Apesar de que eu acho que quem nos assiste é a parcela que busca informação e conhecimento, mas eu vou ser duro. O contador vai sair fortalecido, bem fortalecido. Agora, o contador com restrições, o meio contador, o contador com letra minúscula, esse vai se dar mal. E eu posso trazer aqui um exemplo que todos nós vivemos, de novo, do projeto SPED, que foi uma grande transformação na atuação contábil em relação à convivência, à relação com o fisco. Teve gente que preferiu deixar de atender as empresas que entregavam as ECDs, ECFs, EFD. E foram atender só os simples. Eu lembro de ter ganhado vários clientes que o contador estava demitindo. E outro, que quando entrou em vigor, ninguém sabia fazer. E aí entrou em vigor, uns foram buscar conhecimento, se desafiaram e cumpriram, com dificuldades, com erros, mas cumpriram, e outros se omitiram, saíram deste meio, procuraram um caminho mais fácil, e não estou aqui criticando a decisão do momento. Era possível fazer aquilo naquele momento. Neste não. Hoje não. Então, se aqueles colegas, ou algum colega, escolher o caminho mais fácil, o caminho vai para o penhasco. Não, agora só tem um. Não tem ali, ó. Exatamente. Posso não ir tem aqui opção. Não tem opção. Deixa eu reforçar aqui. Eu vou ficar só com o simples, que é mais fácil. Os simples estão com um problema gigante. Eu não vou nem falar em opção. Agora pensa naquele simples, naquela lojinha que não toma crédito, não preciso fazer opção. Esse simples, essa loja, vai receber todos os insumos com um imposto onerado. Todos os seus custos vão estar aumentados. E não vai tomar o crédito. Essa lojinha vai ter que aumentar o seu preço de venda. Só que ela pode ter a mesma lojinha do lado que optou e não vai ter esse custo de imposto. Se nada for dito para esse empresário, viabiliza. Ele vai ficar neste modelo pesado, vai ficar fora do mercado, porque ele vai ter que fazer um preço maior do que quem se adaptou melhor. Ou vai reduzir tanto a margem dele que não vai fazer sentido. Que não sobrevive. Eu conversando com um colega, dele disse, eu nem vou me preocupar, o varejo não... Não, só um pouquinho. O varejo, nós vamos ter que estudar muito bem ele para ver o que vai ser mais vantajoso. E aí que tá nosso papel, entendeu? Justamente, é nesse ponto. É mostrar justamente pro cliente, porque o cliente pode não estar enxergando isso, mas a gente tem que ter essa visão e mostrar para ele. E aí a gente vai ter o grande trunfo na mão, que é ele dar o valor ao nosso conhecimento, ao que a gente pode ajudar ele na estratégia, entendeu? É isso aí. Eu vou falar uma coisa que muitos podem não entender. O lucro real presumido e o simples que aderir ao IBS-CBS, num cenário normal, esses não vão mexer em preço. Porque o preço do serviço é o mesmo, do serviço ou do bem. Quem tem que mexer em preço é quem não aderiu, ou do simples que não aderiu ao CBS. É lógico, isso eu tô falando num cenário normal, não vai ser em 2027. Sim. Mas quando esse sistema tiver assimilado, custo, o preço de venda, quer dizer, é o mesmo. O imposto está acima. Então não vai mexer em preço. Vai mexer quem recebeu os insumos mais caros. Isso está uma confusão e eu recebo muito contato pedindo ajuda para compor preço. E, de novo, claro, se as pessoas continuarem botando o imposto embutido, vai ter que mexer em preço. Bom, pessoal, o nosso tempo aqui passou voando, né? Em resumo, a gente poderia ficar aqui mais umas 2-3 horas conversando sobre isso. Diogo e Paula aqui manjam muito do assunto. Nós dizemos que a declaração do ministro realmente foi muito infeliz, mas estamos aí, reforma tributária que venha. Paula e Diogo, considerações finais.
Então, muito obrigada novamente pelo convite. Primeira coisa é realmente reforma tributária que venha, né? E não, nós não vamos nos tornar irrelevantes, nós não vamos nos tornar menos necessários, na verdade, ao contrário, cada vez mais necessários. Tá na hora da gente estar preparado, se capacitar, se posicionar e cobrar por todo esse trabalho adicional que a gente vai ter, por toda essa tomada de decisões, auxílio na tomada de decisões do nosso cliente. Então, fortalecer cada vez mais a nossa classe contábil é o nosso momento, é o momento de sermos protagonistas do tema reforma tributária. Acho que diante de tudo que nós conversamos aqui nesse espaço, fica muito claro a importância que nós da classe contábil teremos para a implementação e a efetivação da reforma tributária e, por óbvio, a importância para as empresas, nossos clientes. Nosso cliente tomando uma decisão errada, se inviabilizando, fechando as portas, impacta diretamente na nossa estrutura. Então, a mensagem é buscar informação, se aprofundar cada vez mais, também fazer a gestão dos nossos negócios em função dessa nova oportunidade, e aí sim vem a questão de como atender, como cobrar, e seguir em frente, que cada vez mais o contador tem um papel mais importante e imprescindível em todas essas mudanças e cada vez com um protagonismo maior. Muito obrigado pelo convite novamente, parabéns pela iniciativa. Obrigada, então. Nos sigam nas redes sociais. Esse foi o primeiro episódio do Papo da Hora. Fiquem ligados, teremos mais episódios e contamos com vocês. Lá no YouTube TV Sescom RS, nos sigam no Instagram também, Sescom RS.